Olá, tudo bem? Meu nome é Dr. Politano, sou médico ginecologista aqui em Campinas e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é o tema da puberdade. Doutor, eu queria saber um pouquinho mais sobre a puberdade. Como que é, o que acontece, quais são os cuidados que eu devo tomar? Tema que cria uma ansiedade muito grande nas jovens e por causa disso que a gente quer colocar o pingo nos is, ou seja, a gente quer conceituar o que é puberdade, a gente quer demonstrar a jovem o que é uma puberdade normal, que a gente chama de fisiológica, quando essa puberdade é precoce e quando essa puberdade é tardia. Então, essas quatro colocações, elas fazem com que a gente tenha a perfeita evolução da jovem, mesmo porque a puberdade é esse período que vai entre a infância e a fase adulta, ou seja, é a adolescência, então aquele período em que existe toda uma mudança de hábito, em que existe todo um relacionamento interpessoal das jovens que faz com que elas muitas vezes precisem de um filtro de informações. Então é o momento em que ocorrem transformações físicas, ou seja, o corpo da jovem muda, junto com as biológicas, e os hormônios sexuais que vão sendo liberados produzem orientações emocionais. Então, a jovem tem uma mudança no seu fenótipo, nas suas características externas, ela emocionalmente também tem uma mudança e a família tem que entender que essa mudança faz parte de toda essa evolução, de toda essa oscilação da liberação hormonal e com isso essas mudanças emocionais. Ela ocorre nas meninas em média entre 8 a 13 anos, Isso é muito importante. Isso é um marco aproximado a partir do qual a gente deve ou não fazer uma pesquisa em cima dessa puberdade, ser uma puberdade precoce ou tardia. Isso aqui, apesar de ser aparentemente complicado, é para a gente definir o seguinte: lá no cérebro existe uma estrutura chamada hipotálamo. Ele passa informações hormonais para outra estrutura chamada hipófise, que vai estimular os ovários, que vão produzir os hormônios femininos para o corpo inteirinho e também vai atuar no útero. Esse ovário produz hormônios de forma cíclica e essa produção de forma cíclica no útero faz com que a mulher também tenha um ciclo menstrual, Então ela tem esse ciclo hormonal do ovário que, atuando no útero, vai fazer com que ela tenha um ciclo menstrual, ou seja, que ela menstrue a cada período de forma ciclicamente. Então, só relembrando, existe uma estrutura superior no cérebro chamada hipotálamo, outra chamada hipófise. Então, o hipotálamo estimula a hipófise estimula o ovário, além de produzir hormônio para o organismo inteiro, produz hormônios ciclicamente para o útero e com isso aí a jovem passa a ter ciclos menstruais. Esses 4 pontos são interessantes da gente discutir, O estirão de crescimento, que tanto preocupa as jovens, a telarca, que é o aparecimento da mama, a pubarca, que é o aparecimento dos pelos pubianos, e a menarca, que é a primeira menstruação, Então, um termo muito importante que todo mundo tenha conceito é: menarca chama-se menarca a primeira menstruação e chama-se menopausa a última menstruação. Nós vamos ter oportunidade de passar um vídeo para vocês sobre a região do sobre o climatério e vamos reforçar isso, Menopausa é o dia da última menstruação e não o período. O período é o climatério. Doutor, eu e minhas amigas, a gente também tem uma dúvida que eu acho que é muito comum, que é sobre a altura. Se a gente vai ou não continuar crescendo depois da primeira menstruação. Bom, uma das preocupações que a jovem tem nesse período de puberdade é quanto ao estirão de crescimento. Eu vou crescer, eu não vou crescer, qual que é a velocidade de crescimento, depois que eu menstruo, eu vou continuar crescendo. Isso é muito variável. Obviamente a gente encontra pessoas altas numa família em que os pais não são tão altos ou vice-versa. Mas existe uma regra geral em que essa duração é de 2 a 3 anos, a velocidade de crescimento é 9 a 10 centímetros ao ano e ocorre uma desaceleração do crescimento após a menarca com ganho estatural em média de 6 centímetros. Por causa que existe aquele conceito, porque menstruou não vai crescer.
sempre continua crescendo um pouco, mas isso é uma média geral. Então, em medicina a gente tem muito disso, né? Ou seja, nós temos uma média geral e tem a individual, como eu disse, tem gente altas com pais pequenos, né? Apesar disso, verificar se a menina está crescendo dentro do seu padrão familiar é uma situação real, até para a gente poder observar se tem uma diferença muito importante. Mas existem regras em que se calcula pela estatura do pai, pela estatura da mãe, faz uma divisão e aí a gente calcula, mas o mais importante é a gente observar se está fugindo do padrão de crescimento normal para a faixa etária. Tá? Esse dado então é um dado interessante, que mostra, olha, o período do broto mamário, né? Qual que é a média de aparecimento do broto mamário, qual que é a média do aparecimento dos pelos pubianos, né? Tudo é média. O pico de estirão de crescimento, quando que é o pico de estirão de crescimento, e a idade em média, modificação da compleição, a menarca, que é a primeira menstruação, né? Os pelos axilares e a mama adulta. Então existe um padrão, né? O médico, quando recebe uma paciente no seu consultório que ou a mãe ou a jovem está com uma expectativa de poder estar numa fase acelerada ou numa fase um pouco mais retardada em termos de crescimento, em termos de aparecimento de caracteres sexuais secundários, o médico tem algum parâmetro. Isso aqui só para dizer que nós médicos temos condições de avaliar. Bom, o que primeiro aparece é a telarca fisiologicamente, né? A telarca é o aparecimento da mama e ela vai em fases, né? Não dá para imaginar que a pessoa tenha um desenvolvimento da mama de imediato. Primeiro tem ausente desenvolvimento, depois aparece o broto mamário, depois o crescimento da areola da mama, o crescimento da mama areola saliente e, enfim, o tipo de mama adulta que a gente nota que é a diferença em relação a essa. De novo, o que é importante? Importante é para jovens saber que o médico tem condições, baseado em todos os estudos científicos, de definir se esse crescimento da mama, essa evolução da telarca, ou seja, essa evolução da mama é uma evolução normal, assim como também no que se refere aos pelos pubianos, que normalmente é a segunda fase em termos de aparecimento, ou seja, tem o estirão, tem a telarca, que é o aparecimento da mama, e depois tem a pubarca, que é o aparecimento dos pelos pubianos. Então, vai de ausência, pelos finos, aumento na quantidade de grandes lábios, os pelos ficam escuros e grossos, e pelos abundantes na sínfise púbica, que é aquela parte que está onde estão os pelos pubianos, né? Então, de novo, o médico pode dizer, olha, alguma coisa não está evoluindo satisfatoriamente, porque já era para ter essa fase de pelos terminais e ainda está com ausência de pelos pubianos, ou vice-versa. Ele pode detectar que esses pelos aqui estão numa evolução que está fora da idade. Então, esses dados são apenas para reforçar que existe sim uma possibilidade com bastante evidência científica do médico definir o tipo de evolução. E a menarca? A menarca é a primeira menstruação, né? A média de 12 anos, pode ocorrer de 10 a 15, acontece 2 a 2 anos e meio após o aparecimento do broto mamário. Isso também é importante que a gente avalie se existe essa dissociação, ou seja, veio o broto mamário, mas a menstruação não veio, vamos pesquisar o porquê que veio a menstruação ou não. Até os 16 anos, com caracteres sexuais deve ser investigada, ou seja, a menina tem todos os aspectos, tem a telarca, teve a pubarca, mas não menstruou, né? Existem algumas alterações que são alterações de malformações uterinas, que faz com que a pessoa não menstrue. Então a gente tem um marco aí para pesquisar. Normalmente a gente acaba pesquisando até um pouco antes, porque já vai criando uma ansiedade muito grande na jovem, todas as amigas já menstruaram, ela não menstruou, e a gente pesquisa. Mas cientificamente esse é um marco para a gente não se preocupar. Importante, os ciclos menstruais não costumam ser regulares no início, podendo apresentar intervalos menores que um mês ou pular alguns meses. Então está muito bem definido, foi definido ultimamente num consenso, em que esses ciclos menstruais podem variar nesse primeiro ano de 24 a 45 dias. Então não é para fazer pesquisa, não é para pedir exames, e sim para fazer uma boa avaliação clínica. Então, sempre dizer a jovem que a amiga dela pode ter menstruado
pode estar menstruando a cada mês, mas ela pode demorar mais tempo para menstruar. E existe esse padrão de 24 a 45 dias no primeiro ano após a menarca. Bom, mas nem sempre a situação vem normal, né? Ou seja, nós podemos ter uma puberdade precoce. Então, o marco em termos de idade no Brasil a puberdade precoce ocorre quando os caracteres sexuais secundários aparecem antes dos 8 anos. Né? Essa é a média, essa é o que a gente tem como definição em termos de Brasil. Né? Ela pode ser uma puberdade completa ou incompleta, ou seja, ela pode não apresentar absolutamente nada em termos de desenvolvimento, mas ela pode ter apenas a mama desenvolvida, ou então ela pode ter apenas os pelos pubianos desenvolvidos, ou ela pode ter apenas a menstruação desenvolvida. Né? Então, cabe ao médico procurar na história clínica e no exame da jovem, avaliar se ela tem a telarca, normalmente é uma causa, se ela tem pubarca é outra causa, se ela tem menarca precoce é outra causa, e é claro, o tratamento vai ser dirigido baseado nesse tipo de avaliação que a gente tem clínica da paciente. Doutor Politano, outra dúvida que a gente tem é que algumas amigas minhas já menstruaram e algumas outras não. Até que idade é normal não vir a primeira menstruação? Bom, e agora a gente vai falar com vocês também sobre o outro ponto importante, que é outro extremo, que é a puberdade tardia, né? Isso cria muita ansiedade, né? Ou seja, ela pode ser, ela normalmente deve ser pesquisada quando não apresenta o broto mamário até os 13 anos de idade, ou quando as menstruações não ocorrem após 5 anos de início da puberdade. Então, esses são parâmetros que a gente tem do ponto de vista de evidência científica, mas do ponto de vista prático, de novo, no consultório, esse período aqui, o não aparecimento do broto mamário até os 13 anos, é um período que cria muita ansiedade na jovem, né? Ou seja, por que ela não tem nem o broto mamário aos 13 anos? E é claro, a gente vai conversando com ela, explicando e às vezes até tentando fazer alguma pesquisa para ver se tem alguma alteração. Mas a gente só deve considerar do ponto de vista evidência científica a partir dos 13 anos. O que a gente queria conversar com vocês sobre a puberdade era exatamente isso, dar uma conceituação do que é puberdade, do que é fisiológica, de quando ela é precoce, de quando ela é tardia. Esse tema é muito importante e caso você tenha alguma dúvida sobre esse tema, procure o seu ginecologista, que ele vai procurar orientar, tranquilizá-la e encaminhar o seu quadro. Tá? Esse é um dos vários vídeos que a gente tem sobre adolescência.